Aleluia. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Coisa linda, maravilhosa. Que noite especial. E o Senhor preparou para todos nós esse momento único para que nós estivéssemos reunidos aqui essa noite. E eu creio que não pelo jantar, não pelo ambiente de festa, mas porque o dono da festa está neste lugar conosco. Desde a abertura desse evento, o Senhor está conosco. E hoje não será diferente. Ele está conosco aqui. Portanto, eu gostaria que você se colocasse sobre seus pés. E desde já, vamos aplaudir o Senhor Jesus, que é o dono da festa, que está conosco nesta noite, porque a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda adoração, a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa rendição, toda a nossa entrega. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O nosso propósito em todo tempo é bendizer ao nosso Deus. Amém? Eu gostaria que todos pudessem abrir a tua Bíblia comigo, aproveitando vocês de pé. Louvado seja Deus. No livro de Salmos, no capítulo 133. Se bem que nem precisávamos abrir, que eu acredito que todos os crentes já sabem esse texto de cor. Sobre a comunhão e a excelência do amor fraternal, nos diz o salmista. Aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluias. Amados irmãos, embora este se tornou um ambiente diferente aqui para nós essa noite, verdade? Bem diferente. Porém, vamos compreender que estamos aqui todos em um propósito. E antes do nosso jantar, nós vamos direcionar a Deus a nossa oração. E nós vamos voltar a nossa atenção agora para aquilo que Deus tem para nós. Porque eu sei que o Senhor já preparou uma mesa para todos nós. O jantar já está pronto, já está preparado. Tudo está organizado para esse momento. Todos nós ansiosos para chegar a esse momento tão maravilhoso, verdade? Porém, o Senhor também já preparou a sua mesa para nós. Então, que a nossa atenção, nossos pensamentos estejam voltados agora para esse momento que nós vamos ter com Deus. Louvado seja o Senhor. E eu gostaria de convidar a todos para orar comigo. Vamos orar ao Senhor e pedir que a presença do Deus Altíssimo, ela possa parar sobre este lugar. Porque como o Senhor, quando Ele vem, Ele tem propósito. Deus não faz nada vazio. Se este ambiente foi transformado, diferente agora, para um jantar, Deus sabe por quê. Deus trabalha em detalhes. E Deus tem os seus meios e os seus propósitos. Por isso, nesta hora, nós vamos orar a Deus. E nós vamos ser gratos ao Senhor pelo que Ele já está fazendo. Por aquilo que Ele ainda vai fazer. Vamos todos orar a Deus. Feche os teus olhos e orem comigo. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, a Ti nós direcionamos, ó Deus, toda a honra e toda a glória. Porque ainda que nós fazemos planos, nós cremos pela Sua palavra, Deus, que a resposta vem do Senhor. Ainda que nós preparamos tudo para esta noite, para este evento, se o Senhor não estiver conosco, nós não poderemos fazer nada sozinhos. Não poderemos fazer nada sem Ti, Senhor. Por isso pedimos o Teu respaldo. Queremos que nesta noite a glória do Senhor venha ser manifesta aqui nesta noite. Que os nossos corações, assim como o Senhor tem feito desde o início deste evento, nesta noite nossos corações também possam ser cheios, Deus, daquilo que o Senhor já preparou para nós.
O Senhor não faz nada sem sentido. Por isso, se nós estamos aqui reunidos, Deus, neste momento de confraternização, de comunhão uns com os outros, com nossos irmãos, ó Deus, o Senhor tem um propósito definido, louvado seja Deus. E eu sei que todos que aqui estão serão abençoados pelas tuas mãos, porque tudo é teu, tudo é para a glória do teu santo nome. E nós não podemos, Senhor, de forma alguma perder o nosso objetivo ou perder o nosso foco daquilo a que viemos fazer, porque Deus, tudo é para o Senhor, tudo é para engrandecer o nome do Senhor. Por isso a nossa alma te louva pelos teus grandes feitos e por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Senhor, cerca este lugar com a tua presença, meu Deus. Cerca este lugar com a sua glória. Cerca este lugar com muralhas de fogo, meu Deus. E que o Senhor possa nos envolver, que o Senhor possa nos abraçar, que o Senhor possa nos tocar, em nome de Jesus. E que, como Deus, daqui da forma que o Senhor já preparou para nós esta noite, que todos nós viemos ser sensíveis à tua presença e aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Eis-nos aqui para te ouvir, Senhor, e nós te bendizemos, porque eu creio que o Senhor já está aqui nesta noite de festas junto conosco, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, amém. Os irmãos podem estar à vontade, aleluias, sentem aplaudindo o Senhor mais uma vez. Louvado seja Deus, aleluia. Amados irmãos, somos muito gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por todos nós. Louvo ao Senhor pela vida do nosso Bispo Hernandes, sua esposa, pastora Maria, toda a sua família, todos os pastores e esposas que aqui estão. Nós louvamos a Deus porque Deus preparou esse momento para nós reunirmos, diante de tantos momentos complicados que passamos durante esses últimos 2 anos. Mas esse dia de hoje já estava escrito pelo Senhor. Tudo o que está acontecendo aqui, Deus já sabia. Ainda que nós ficamos sabendo, desse jantar há pouco tempo, mas o Senhor já sabia. Porque a palavra do Senhor nos diz que os nossos dias foram escritos pelo Senhor no seu livro. Então tudo o que acontece conosco já estava escrito. Então esta noite já estava preparada por Deus há muito tempo. E hoje chegou o momento de nós realizar esse grande feito que Deus já estava preparando para nós. E é muito bom nós podermos rever os irmãos, depois de tanto tempo sem eventos, de encontrarmos, de podermos nos abraçar. E agora o Senhor preparou essa noite para nós maravilhosa, de comunhão, de estarmos reunidos, de podermos estar participando da mesa do Senhor juntos durante todos esses dias, e nesta noite um jantar especial. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele faz parte destas coisas. Ele está conosco aqui neste lugar. Amados, meu coração se alegra muito. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, está ali, um homem muito abençoado, trabalha nos bastidores, nem sempre está comigo no altar, porém é um grande homem de Deus. Um pouquinho maior que eu, mas é um grande homem de Deus. Aí está meu esposo que o Senhor me deu. É uma bênção na minha vida. Eu tenho um casal de filhos. Felipe, com 22 anos. A Carol, com 20 anos. A minha família é uma família muito abençoada pelo Senhor, porque o Senhor me deu conquistas. Às vezes meu esposo não está aqui à frente, mas ele trabalha arduamente nos bastidores. Ele ora comigo e eu me sinto tão confortável quando nós vamos orar. E ele impõe as mãos sobre minha cabeça e ora por mim com afinco. E eu sinto que o Senhor nos abraça naquela hora. Então isso não tem preço, amados. Muitas às vezes não são de altar, não são de microfones, Mas se nós estamos aqui, alguém está nos sustentando para estar aqui. As orações, as intercessões nos faz ir adiante. E o meu esposo, o meu companheiro, ele tem sido assim no meu ministério. E eu louvo a Deus pela vida de todos que aqui está. Queridos, maravilhoso demais conhecer essa mulher especial. Muito importante. Para mim é uma honra muito grande conhecê-la, doutora Darcy, e também pastora. E nós fomos tão abençoados, irmãos. Ontem, pela ministração do pastor Leíse, foi uma bagagem muito direta de Deus para nós.
E eu te pergunto, o que nós iremos fazer com tanta coisa que Deus está dando para nós? Hoje, Deus também trouxe uma porção maravilhosa. Com esse jeitinho de carisma, de conquistar todos, a sua atenção, cativando a atenção de todos. Doutora Darcy foi muito usada pelo Senhor. E eu senti o Senhor nos ministrar poderosamente. E eu te pergunto, o que é que vamos fazer com tantas coisas que o Senhor tem nos dado aqui? O que é que você vai fazer com essa bagagem que Deus está te dando? Como? Você vai engavetar? Você vai arquivar? Você vai viver? Você vai fazer com que esta palavra flua na sua vida? Por que você acha que Deus, diante de tempos tão difíceis que passamos esses últimos 2 anos, nos trouxe aqui, nos colocou juntos? Nos deu esta noite maravilhosa? Deus tem um propósito em tudo. Vamos aproveitar aquilo que o Senhor está nos dando. E vamos sair daqui, queridos, dispostos a fazer com que tudo que Deus está dando para nós venha ser produtivo, venha frutificar. Não vá com a força do seu braço. Porque muitos falam assim, agora eu vou chegar na minha cidade e eu vou fazer o melhor. Eu vou mudar meu ritmo de trabalho, agora eu vou chegar a implantar isso na igreja, eu vou chegar animado, eu vou convidar meus líderes, eu vou impulsionar a todos e motivar a todos. E às vezes a gente faz isso 1, 2 semanas e depois parece que volta lá na mesmice. Muitas vezes é porque nós vamos com a força do nosso braço. Mas quando você conta com o Senhor, dia após dia, Ele te renova. Quando você vai com a sua força, daqui a pouco você cansa e você volta de novo lá atrás. Mas quando você conta com o Senhor, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo, filho, eu estou à sua disposição. Aproveita tudo que eu estou dando para vocês aqui. Leva e creia que eu vou estar do lado para ajudar vocês a colocar em prática. E tudo vai ser diferente. Tudo vai fluir. Tudo vai produzir. Tudo vai frutificar. Porque Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Então conte comigo, filho. É isso que o Senhor está nos dizendo. Por isso, amados, leva toda a bagagem. Nesta noite nós teremos mais uma porção. A segunda parte daquilo que nós alimentamos nesta manhã com tanto gosto, através da doutora Darcy. Eu quero convidá-la e eu gostaria que todos se colocassem sobre seus pés para receber a doutora Darcy com mais uma porção da segunda parte daquilo que o Senhor tem para todos nós. Aleluias. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desta mulher maravilhosa. Glória a Deus. Amém? Nós somos boas notícias. Pode se assentar. Nós somos a nata. Nós somos o top. Eu não sei qual palavra que nós poderíamos usar, mas nós precisamos de ter uma consciência formada dentro de nós. E eu? Quem eu sou? E eu? Quem eu sou? Teve um momento que hoje acabei cruzando, né, um caminho tão curto. A arca, acho que de repente tinha caminhos estreitos, né, onde estava a cama, onde começava o espaço do outro, mas eu cruzei com a pastora Isabel. E ela estava dizendo que quando ela assumiu a igreja, haviam apenas 3 pessoas ali. E ela falou, hoje tem mais que 100. No caminho de Damasco, Saulo de Tarso estava sozinho. Ele confrontou o cristianismo. Ele disse que ele foi o principal dos pecadores. Olha que autoimagem. Olha que autoconceito de si mesmo. Eu sou o principal dos pecadores. Eu persegui a Jesus. Eu favorecia e permitia que cristãos fossem mortos. Mas aprouve a Ele evidenciar em mim tão
grande salvação. Pela misericórdia de Deus, eu sou o que sou. E quem sou eu? Faz essa pergunta para você. E quem sou eu? Houve um dia que eu já estava na arca, mas eu não tinha consciência de como era viver na arca. A minha mente não era renovada. Eu não sabia que a transformação da minha vida exigia a renovação da minha mente. E meu pai vinha sempre para São Paulo, eu já estava formada, e eu ia para São Paulo, eu morava lá, e meu pai vinha uma vez por semana, e eu ia almoçar com ele, isso era habitual. Eu não consigo lembrar, mas a minha mãe, ela aprontou uma comigo. Seus filhos aprontam as coisas com vocês? Mas você já percebeu o que você apronta com o seu filho? Jesus, ele disse que nós não devemos irritar os nossos filhos, para que eles não se desanimem. Eu estava me formando e minha mãe, ela valorizava algumas coisas que eu não valorizava. Ela valorizava decote, saia curta. Eu precisava encobrir minha perna. A minha mãe queria que eu mostrasse. Eram coisas que eram difíceis para mim, porque a nossa autoimagem ela é interna. O nosso autoconceito, ele está dentro de nós. Não é fácil você olhar e ver as coisas de outra forma, porque aqui dentro ainda não foi ressignificado. Ainda não foi tocado pelo brilho de Jesus. Os nossos olhos, quando estão ainda embaçados pela dor, pelo sentimento de inferioridade, eles não conseguem acreditar que Deus prepara uma mesa como essa, primeiro na presença dEle, e quando necessário, na presença dos nossos inimigos. E eu estava para me formar, e a minha mãe queria me dar um anel de formatura. Eu achava que eu era humilde e não gostava de coisas grandes. Hoje eu estou com um anel bem grande, cheio de brilhantes. Não, o que é isso aqui? Tudo falso. Então, como chama aquele negócio? Bijuteria. Mas olha o tamanho dele. E a minha mãe queria apenas me dar um anel de formatura. Nós estamos na arca, não estamos? Eu acho que hoje nós estamos mais do que na arca. Nós estamos passeando na presença de Deus. Qual é a ideia que você tem da sala do trono? Qual é a ideia que você tem da sala do trono? Como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Como que é a sala do trono para você? Primogênito. Suas irmãs já conseguem enxergar, acreditar o que elas serão, não é? Pastora Maria que me contou. Pastora Maria contou quase muitas coisas, porque faltam muitas. Coisas que são lindas no reino, que promove uma esperança viva, uma esperança real. E como eu não sou pastor de igreja, olha que coisa incrível. Um dia eu entreguei a igreja que eu pastoreava, porque eu me cansei, porque eu acreditei que eu não conseguiria mais me renovar. Sabe o que eu estava perdendo? Não era o amor do Pai, mas eu estava perdendo o povo que Deus estava me dando, porque Deus tinha preparado um povo para andar comigo, e eu entreguei. Demorei 3 meses esperando que o bispo que me presidia no Senhor viesse falar quem ia me substituir. E eu ouvi o Espírito Santo me dizer: Ezequias estava para morrer. Mas ele disse para mim que ele não queria morrer. E eu dei a ele 15 anos de vida. Tudo que tiver morto e tiver acabado na sua vida e diante dos seus olhos, se você me pedir, eu vou renovar. E no dia seguinte eu encontrei com o bispo. Era a ceia do Senhor. E eu fui até ele e falei: bispo, não precisa arrumar mais ninguém para me substituir, porque eu vou continuar lá. Eu estava convicta de que poderia haver renovação em todas as minhas esperanças naquele lugar. Quando eu falei: bispo, não precisa arrumar mais ninguém, ele fez assim:
Por que você não me falou isso ontem? Agora não tem mais tempo. Quando a porta da arca fecha, você tem que entender. Você tem até mesmo que se conformar que você entrou no lugar de onde você não pode mais se arrepender por ter entrado. E ele disse ontem às 18 horas, eu conversei com o pastor Edivaldo e com a pastora Neide, e eu ia te avisar hoje, e já aproveito a oportunidade para dizer, que no culto das 17 horas amanhã, eu empossarei a eles, e você virá comigo para a sede. Eu não tinha pecado, eu não tinha errado, mas eu tinha deixado sair das minhas mãos algo que Deus tinha confiado a mim. Nós temos que ser filhos da luz e ter consciência de como que nós agimos, de como que nós fazemos e das oportunidades que Deus dá. Eu não perdi a honra que eu tenho com Deus, mas eu não tenho um povo. E a coisa mais preciosa na vida de um líder, de um pastor, é ter um povo. Vocês não sabem o que é ter essa oportunidade de estar aqui hoje. Eu tenho esse dom quando não me convidam. Eu continuo tendo essa unção quando eu não falo. Eu continuo tendo a minha segurança, a mesma segurança quando eu estou sozinha na minha casa. Porém, eu não tenho mais um povo. Eu hoje necessito de um convite. Eu necessito de encontrar uma pessoa que se identifique com aquilo que está no meu coração. Quando eu tinha um povo, eu alimentava eles, caminhava com eles, orava por eles, via a esperança, via as vestes deles serem trocadas. As nossas atitudes, elas muitas vezes não permitem que nós tenhamos um retorno para continuar caminhando segundo aquilo que nós já alcançamos no Senhor. A palavra de Deus diz assim, que nós temos que guardar bem o que nós temos. Sabe o que você tem? Uma coroa. Você tem uma coroa, você também. Você também. Não é? Deus tem o melhor da terra. Ele encontrou e deu para você. E aí já deu um fruto. E Deus vai fazendo assim. A sua coroa. A sua coroa. Guarda bem o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. E quando você entrega a sua coroa, é porque você não considera que ela tem valor. A denominação onde eu estava, durante muitos anos, eu amo toda a visão que Deus deu àqueles filhos. Eu os amo profundamente. E eles têm um hábito. Eles têm um hábito, desse jeito, fica andando, fica difícil de falar para mim que chegou a hora de jantar, né? Mas eles têm o hábito, é mais que hábito. Hábito é alguma coisa que a gente vai formando com os nossos costumes. Mas eles tiveram muito mais que hábito, é uma direção de Deus para marcar cada um deles que no Senhor vai se dedicando para ser melhor, para ser digno da confiança e da alegria do Pai. E é o anel de presbítero, anel de pastor, anel de bispo, anel de apóstolos. E lembra que a minha mãe queria me dar um anel? Lembra? Se você não ressignificar os seus sentimentos, você não vai valorizar as coisas que no altar Deus coloca na mesa para te servir como filho amado. É isso. Eu não valorizei o anel que a minha mãe queria me dar, porque
até quando você tem alguma coisa, e principalmente uma deficiência física, quanto mais coisa você colocar em si, mais vai chamar a atenção das pessoas. E, inconscientemente, a crença que você traz é que você vai chamar a atenção das pessoas para verem que você é torto. Porque, às vezes, eu vi, quando a minha cunhada morreu, eu tinha uma dor tão grande no coração, no meu coração, porque eu olhava para o meu irmão, para as 2 filhas, e eu falava, eles são uma cadeira com 3 pernas. Eles agora não são mais uma família inteira, está faltando uma perna, e aquilo me doía. E eu falava, pai, mas isso não é normal eu ficar com esse sentimento. Por que eu tenho esse sentimento? Quando nós perguntamos para Deus por que nós sentimos como sentimos, por que fazemos as coisas como fazemos, Ele vai nos responder, porque Ele é nosso Pai. E eu? Quem sou eu? Como que você responde? Se eu tenho um pai, eu tenho que reconhecer que eu sou filha. E eu, quem eu sou? Sou filha. Sou filha de Deus, amada, eleita. E você? Quem você é? A mesma coisa. Ele tinha um único filho, Ele deu para mim e para você, nos substituiu na cruz, nos incluiu na sua morte, mas na sua ressurreição, ressuscitou como primogênito. Eu não sei qual é o meu número na filiação, mas eu sei, Eliana, que eu sou filha. E parece que você gostou de mim. É como que se você tivesse pousado no mel, e agora você vai levar o mel aonde você pousar. Sabia que nós podemos influenciar e contaminar as pessoas? O que você nunca valorizou na sua vida? Por causa das suas deficiências e dificuldades internas. Eu era anel. Eu estava num lugar onde eu tinha honra. Eu tinha honra. A mulher de Noé não tinha nome. Acho que ele falava assim, meu pai, ele amava minha mãe, mas eu nunca ouvi meu pai falar o nome da minha mãe. Ele falava, chama ela, fala para ela que o carro já está ligado. Ele lembrava de trazer um pastel para ela, de Lençóis Paulista, e ela se sentia, mas o nome dela, eu acho que ela nunca ouviu, porque ele não falava. Sabe, às vezes não é o nosso nome que tem que ser ouvido. Às vezes, o que nós precisamos de pensar, que a honra, o senso de pertencimento, precisa apenas de nós aprendermos a aceitar um anel de formatura. Porque eu falava para minha mãe, mamãe, não precisa anel, psicólogo não tem anel. E ela falava, você é tonta. Lembra que eu falei que era um hábito? Tonta, quer dizer, você não é inteligente. Era isso que ela estava dizendo. Você precisa de usar um anel. Aí eu contava para as minhas amigas, e ela falava, Darcy, sua mãe é quadrada, você é redonda, por que você não rola um pouco até ela e não flexibiliza? E eu falei, mamãe, então eu vou aceitar o anel. Ela falou, pode ir lá, no interior era assim, hoje não é mais. Vai lá e fala com o senhor lá, ela falou o nome, esqueci, e fala para ele que você pode escolher o anel. E eu fui escolher. Quando eu cheguei lá, tinha um solitário, o brilhante, era bem pequenininho. E eu falei, que coisa linda. É um brilhante e eu não vou ostentar. E eu falei assim, eu já vou deixar escolhido, minha mãe vem buscar. Ele falou, não, a sua mãe é uma mulher de palavra, pode levar. Aí eu cheguei em casa, mostrei o anel para ela. Ela ficou quieta. Ela falou, vou guardar. Eu falei, não posso já usar? Ela falou, não foi a formatura. Minha mãe era tão metódica. Ela não quebrava as regras para fazer a gente se sentir bem. Ela fazia as coisas para ela ter o prazer dela. O egoísmo, o egocentrismo, ele pode ser gerado por feridas emocionais. Era uma luta que ela tinha com ela mesma para não ceder e se tornar inferior ao homem que ela amava, que era o meu pai. Minha mãe sempre amou e respeitou meu pai.
Eu sou a mulher que sou hoje, porque minha mãe, mesmo não conhecendo o Senhor Jesus, como nós conhecemos, ela foi uma mulher que soube o lugar dela. E eu fui para a República, que eu ia de domingo à noite e voltava no sábado de manhã. Contei 10 vezes para as minhas amigas, para minha prima, que agora eu tenho um solitário. E a minha prima, no sábado, ela era vizinha, ela chegou em casa e falou: Dar, eu posso ver o seu anel antes da formatura. É só eu ver na caixinha, você nem precisa pôr na mão. E aí guarda de novo. E eu também estava querendo ver de novo o meu anel. Quando você recebe uma palavra da sua esposa, do seu marido, do seu filho, você não tem vontade de ouvir de novo? Isso afirma para a gente que nós pertencemos, que nós amamos, que nós somos cuidados. E eu fui procurar e não achei. E aí eu recorri, falei: mamãe, cadê o anel? Ela falou: que anel? Falei: meu solitário de formatura. Ela falou: você é tonta. Você acha que aquele anel é de formatura? Eu devolvi. Eu me senti como se eu tivesse sido abusada. Demorou muito tempo para eu conseguir perdoar a minha mãe. Muitas vezes nós não entendemos a vida na arca, mas a família é uma arca. Na família tem as finanças, na família tem muitos detalhes. Eu consegui perdoar minha mãe. E eu não consigo mais lembrar, já há muito tempo, o que aconteceu depois, mas que provocou a mesma dor e o mesmo sentimento. E meu pai veio para São Paulo, eu estava almoçando com ele. E meu pai falou assim, eu falei para o meu pai: papai, a mamãe, o senhor não sabe o que ela fez comigo. E contei tudo. Eu já estava na arca, mas eu não tinha entendimento. Teve um dia que eu precisei entender o que era fanatismo, porque eu falava de Jesus de dia e de noite para quem eu encontrasse. E acho que muitas pessoas oravam para encontrar uma outra pessoa, porque eu falava de novo. Por isso que ter um povo é importante. Na sua igreja, onde você está, às vezes tem um lá que parece que está encardido, sabe? Ele não entende, não limpa, parece que a palavra não está lavando. Deixa ele um pouquinho ali, que ele está no processo. Cuida do outro, que já está produzindo, que já está frutificando. Sabe, não fica parando no lugar que só mostra que não dá certo. E meu pai ouviu tudo o que eu falei. Ele ouviu com atenção. Você está prestando atenção em mim? Eu senti aquele dia que o meu pai valorizava o que eu estava falando, porque ele estava me ouvindo. Quando ele terminou de ouvir, que eu terminei de falar, eu queria ouvir alguma coisa que ele falasse. Eu queria saber, eu precisava de um feedback. Meu pai virou para mim, Alessandra, e falou assim: sabe, Dar, você se converteu por fora. Por dentro, você continua a mesma casca de ferida. Quando meu pai falou isso, eu despertei. Falei: Jesus, estou fazendo fofoca da minha mãe para o meu pai. Que testemunho é esse? Passou mais de 20 anos. Minha mãe já tinha tido AVC, dificuldade para fala. Um dia ela falou: seu pai voltou de São Paulo e disse para mim: sabe por que você tem dificuldade com a sua filha? Porque você não a respeita. E ele falou: você fez isso por ela. E isso impossibilita ela de reagir em amor com você. Eu falei: Jesus, como é que nós agimos no conflito? Sabe, tem pessoas que fazem os filhos não quererem honrar uma mulher porque ouviu da mãe que o pai é uma casca de ferida. E o inverso é verdadeiro. Nós influenciamos as pessoas com as nossas falas. Eu não tive aquele anel. E lá na frente, décadas depois, eu estava em um lugar onde eu sentava na mesa com uma intimidade
que eu chegava e falava assim: o que vocês estão falando? Sobre a arca, oh glória, pode aplaudir o Senhor? Nós estamos falando sobre a arca, nós estamos falando que pelo poder de Deus nós estamos guardados em um lugar, onde Deus, mediante a nossa fé, nos está conduzindo para usarmos aqui na terra de uma autoridade para levantar mortos. Sabe, Alessandra, o que eu identifiquei, o pastor Alexandre, estou falando dela, porque foi a boca dela, fica feia, né? Porque foi com a boca própria dela que ela falou o sentimento que marcou meu coração. Sua igreja tem escada, e tem 2 pessoas com deficiências, 3. Sabe o que vocês 2 precisam? Descobrir aos pés de Jesus, na sala do trono. Aquele povo lá precisa de perna nova. Não adianta me dar vinho para beber se a minha sede é de água. Você não sabe a qualidade do vinho, eu quero água. Sabe o que as pessoas precisam? Os discípulos não tinham sensibilidade. Esse povo aqui atrapalha a gente, fica gritando seu nome. Esse povo aqui tem que procurar comida. E Jesus falou: qual o problema? Façam o que eles precisam. Agora, para esse cego, eu vou fazer. O que queres que eu te faça? Você não tem nada de cegueira, mas está na hora de você receber alguma coisa nova. O que queres que eu te faça? Gente, um olho azul que vem lá da Alemanha. A amostra veio do céu. O que queres que eu te faça? Enxergue o quê? Então enxergue, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Às vezes, nós vivemos no piloto automático. O piloto automático não pensa, não ouve, só reproduz o que foi instalado. Pode ser mágoa, amargura, tristeza, infelicidade, sentimento de inferioridade, eu não sei, eu não vou, não acontece comigo, não dá certo. Sai no piloto automático. E eu estava naquele lugar, já era tão comum eu ter liberdade. Um dia a minha pastora chegou e falou: Darcy, por que você não foi ontem no aniversário do meu filho? Eu olhei assim para ela, ela falou assim: as meninas, ela era secretária, não te convidaram? Eu fiz assim: convidaram. Ela falou: que ótimo, mas nós vamos fazer um acordo, eu e você. No dia que tiver festa na minha casa e não te convidarem, é porque você já estava convidada desde hoje. Eu não quero que você deixe de ir em uma festa em minha casa por falta de convite, mas eu te dou a liberdade de não ir quando você não estiver afins. Ufa! Já pensou você ser convidado com liberdade? Cristo te dá a liberdade de escolha, mas você tem que tomar cuidado para não se tornar esquecido, se sentir assim: nem me chamam mais, nem ligam mais para mim, porque a gente esquece. Hoje já foi dito isso. A gente esquece que fomos nós que demos toda a condição para o fracasso, para o esquecimento. E eu estava tão no íntimo daquele pastor amado, daquela pastora, que eu não estava nem me... Olha, vocês são do tempo que os filhos faziam assim? Quem conhece isso aqui? Os pais, assim, chacoalhava o ombro. Eu não estava nem aí. Anel, eu nem ligo. Eu não preciso. Eu já tenho intimidade com o Senhor. Eu já estou sabendo que Jesus me ama. Mas aí chegou uma pastora, que ela era tão amiga ou mais da minha pastora que eu. E ela falou para mim: sábado na ceia eu vou receber meu anel. Ela falou, eu ouvi. Quando você não percebe mais pelos seus olhos, que é um órgão de sentido
excepcional. Você tem que ter ainda funcionamento no seu outro órgão de sentido, que é o ouvido. Eu falei, mas eu não fiquei com inveja, não. Mas eu fiquei assim, embaralhada. Eu falei, como que ela chegou agora há pouco tempo? Vai receber o anel? É que nem olha eu, que nem o filho pródigo, o filho mais velho. Eu acho que é mais perigoso ser como o filho mais velho, que não pede festa, que não pede nada para o pai, mas é cheio de ciúmes. Foi isso aí. Aí eu fui amargar sozinha. Eu falei, eu não posso ficar amargando. Porque a minha pastora, naquela época, ela falava assim, toda dedução é maligna. Você não pode ficar concluindo as suas axiologias. Você precisa se certificar da verdade. Vocês estão ainda pensando como que é a sala do trono? Nós estamos na arca. E hoje a arca está mais cruzeiro agora à noite, hein? Eu falei, não, eu tenho que perguntar para ela. Cheguei para ela e falei assim, pastora, deixa eu falar uma coisa para você. Por que eu ainda não recebi o anel de pastora? Quais os critérios para receber o anel de pastora? Ela falou, Darcy, você não recebeu? Eu falei, não. Ela ligou, pastora Nilda, põe a pastora Darcy na lista e pega o número do dedo, do anel dela, que ela vai receber o anel de pastora na ceia sábado. Não tinha nada que desabonasse. Era apenas falta de valorização. E tinha um pastor, muito amigo, crente fiel. Ele chegou da Bahia, ele andava 2-3 quilômetros de manhã para ir para a escola dominical, voltava, à tarde a mesma coisa, e ninguém ficava sabendo que ele não tinha VT. Ele sorria. Ele tinha discernimento. Ele morava num quartinho, um dia ele levou um irmão, uma pessoa que frequentava a igreja, porque não ia ficar na rua. E aquele irmão acordou à noite, e ele acordou com o irmão acarinhando ele. Tinha discernimento. Não vou ser bom para corromper aquilo que Deus tem me dado. E eu encontrei com ele, e aí eu estava vendo, né? Eu falei, ô Deriomar, você não tem anel? Ele fez que nem eu. Para quê? A unção não está no anel? Aí eu falei, maninho, eu também não valorizava, não tinha. Aí, acordei, e o meu já está aqui. Se você não valorizar, você não vai ter. E ele falou com um pastor que o presidia no Senhor, e o pastor levou o nome dele. Na próxima ceia, ele foi ungido bispo. Ele recebeu um anel com um brilhante, porque ele já tinha testemunho suficiente de quem ele era no Senhor. E você, quem é? Eu desvalorizava as coisas segundo as enfermidades emocionais. Hoje, eu sei que eu sou responsável por aquilo que eu desperdiço no Senhor. E eu quero terminar. Nós temos uma aliança no Senhor, firmada no sangue do único Filho de Deus. E quando nós o recebemos com o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você precisa saber quem você é. Ser filho é o maior título sobre a terra. Ser filho. O homem que é um bom filho será um bom esposo. Uma boa filha cuidará do seu marido, porque entendeu como que a mãe manteve a família coesa nos propósitos eternos de Deus. Nós recebemos poder de ser feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, nós somos
co-herdeiros. E a Emanuele hoje de manhã explicou o que é ser o que é coexistir. O que é ser co-herdeiro? É herdar junto. Agora, quando você chega na sua igreja, quando você chega onde você está, mas eu não sou pastor. Você já é pastor. Mas e se você fosse um diácono? Eu sou um diácono, você é pastora? Eu sou um diácono que estou sendo idônea a ela. Eu tenho que ser melhor que eu posso para ela, mas não é para o Senhor. O que você entregar para ela, você está entregando ao Senhor. Porque o Espírito Santo, ele está na vida do bispo, e ele está na vida de cada pastor no lugar onde está. Não, eu tenho que ir lá para a sede para ouvir o bispo Hernandes. Não, ele já deixou a pastora lá. Reconhece ela em honra. E você vai colher a honra que você dá a ela. Nós temos para dar. Nós não podemos mais dispensar as pessoas que vão para a igreja chorando, porque se sentem miseráveis na totalidade dos papéis que vive. Mas nós podemos dizer, em nome de Jesus, vá. E quando chegar lá, tudo estará diferente. Ouse crer, não ouse duvidar. O bispo hoje estava nos orientando que todas as promessas que recebemos de Deus, elas vão acontecer. Mas às vezes nós somos afoitos e achamos que a promessa é para ontem. Isso é ansiedade, isso não é fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eu quero só falar da sala do trono e sentar aqui. Eu não quero nem olhar para nenhum lado, que acho que já acabou o tempo. Mas Raabe era uma prostituta. E a Bíblia diz que prostituição é pecado. Mas Raabe ouviu que o Deus de Israel tinha tirado o povo do Egito. E aonde estava passando com o povo? Estava tirando as pessoas de lá e dando lugar aos servos, porque ainda não eram filhos, por causa da promessa. Ela era Raabe. Eu sou melhor do que ela hoje. Eu não sou uma prostituta. Você também não é. Mas ela era. Ela falou, eu ajudei vocês. Porque eu aprendi no Egito que eu atribuo valor para a minha vida quando eu assisto aos homens. E eu pude tirar vocês da morte. O que vocês vão fazer com a minha família quando chegarem aqui para tomar posse do que é meu? O que? Eles falaram, o que você quer? Quem que você quer que seja salvo? Põe dentro da sua casa. Põe dentro da arca. E nós vamos preservar. É você que determina. É com a sua fé. Quem sou eu? Em Cristo Jesus eu sou filho. E agora, sabe como que eu enxergo a sala do trono? Eu enxergo que aqui tem uma mesa bem grande, igual aquela lá, mas maior. E o pai está atrás, presidindo. E ele fica com a porta, maior que essa, aberta, me assistindo a brincar no jardim, a andar no meio de lobos. Ele está me assistindo. Ele não cochila, não tosqueneja. Ele me dá segurança. Eu profetizo os olhos do seu entendimento abertos, ungidos, para você enxergar o que você é em Deus Pai, o que você é em Deus Filho. No Getsemane, todos nós pastores, que estamos na carreira para sermos pastores, diáconos, presbíteros, que estamos, não é? Eu não sei qual que é a hierarquia, mas na hierarquia que você entende, você tem que entender que você vai passar no Getsemane. É o lugar que você vai ficar sós com o Pai. Aonde Ele vai tirar aquele hábito,
aquele costume, aquele pecado que é tão pequenininho que você fala, não estou enxergando o cabinho dele aqui. Alfinetinho tem cabinho, tem aqui a pontinha. Porque ele vai tirar. Porque quando você abrir a sua boca, levanta e anda. Quando você abrir a boca, vá até lá e o seu apartamento, a sua casa não vai ser confiscada. Você vai em confiança, porque você sabe que esteve a sós com o Pai. As coisas são tão gloriosas. Quem foi que tirou a arca dali? Foi você? Ou já passou os 5? Quem tirou a arca? Não vou procurar o culpado. Eu já sei quem foi. Foi Deus. Porque Deus quer que você entre agora na sala do trono. Noé foi quem foi. Mas ele não chegou a ser filho. Você é quem você é. Mas você é filho de Deus. Bom jantar. Obrigado, doutora Darcy, que Deus te abençoe por tão belas palavras. Pessoal, boa noite, a paz seja convosco. Como estão? Bem? Bem? Então levante, vamos ficar de pé. Dê uma relaxada agora, depois dessa bela palavra, dessa bela orientação da doutora Darcy. Eu quero convidar aqui a minha esposa. Nós vamos orar. Mas antes eu quero dizer aos pastores, ministros, obreiros presentes. Parece que eu vi alguns obreiros lá fora, ou algum obreiro lá fora. Não sei se tem alguém que está sem algum lugar. Por favor, os nossos ajudadores, os nossos auxiliares nos ajudem nisso aí. Porque aqui ninguém pode ficar de fora. Tem não, né? Então foram os meus olhos que viram além daquilo que devia. E eu quero dizer para vocês que nós preparamos com muito amor esse momento de relaxamento, esse jantar. Deu para perceber, doutor Darcy, que a nossa convenção ela está configurada completamente diferente. Essa gente deve estar pensando assim, esse povo parece que mudou o curso do nosso costume, mas não é. É que nós quisemos fazer algo que fosse diferente para você nesta noite. E eu quero que você desfrute desse momento. A mesa representa comunhão, lugar onde nós nos comunicamos. Quer ver uma coisa? Não vou te cansar muito, mas estratégico ficar de pé para dar uma relaxada e correr o sangue. Mas quando um jovem e uma jovem vão se casar, eles vão comprar os objetos, os móveis de casa. E entre todos os móveis que vão comprar, eles não esquecem de comprar a mesa. Tem alguns que são prioridades. Na lista de prioridades está a cama de casal, está a geladeira, o fogão, porque sem comer ninguém vive, não é? E depois eles colocam a mesa. E você já observou que nenhum casal que vai se casar, eles compram uma mesa com 2 cadeiras? Pelo menos 4. Mas eu não vou filosofar com isso. Eu só quero dizer que, por que isso acontece? É porque eles sempre esperam que vão chegar mais gente, ainda que sejam os seus filhos, ou ainda que sejam os seus pais ou seus irmãos. Porque a mesa é lugar de comunhão, é lugar de confraternizar. Nós somos a família, igreja de Deus da profecia. É claro que a mesa que o Senhor tem nos preparado naquele grande dia, a grande ceia, será incomparavelmente melhor, maior. E eu sempre costumo dizer que vai ter piqui. Tem alguém que falou que está amarrado. Quem gosta de piqui? Está vendo, irmãos? Na ceia, e digo mais, se o Senhor Jesus estivesse conosco aqui em corpo,
ele estaria sentado nessas mesas, nenhuma destas mesas. Aliás, eu acho que ele estaria caminhando entre nós, brincando, sorrindo e comendo um belo pedaço de carne. Mas ele está, então, em espírito, e nós vamos fazer o papel dele, a representação dele aqui nesta noite. Bem-vindos à mesa. Nós queremos dar as boas-vindas a você. Queremos que você se relaxe, queremos que você sorria. Tire as máscaras agora, porque você vai comer, viu? Guarde direitinho o seu bolso. Dê um sorriso assim, cheio de dente para o teu irmão, para a tua irmã, porque até agora ele não viu os seus dentes. Interessante isso. E nós, a família pastoral e o presbitério da Igreja de Deus da Profecia, com muito amor e com muito carinho, oferece a você essa mesa e esse jantar. É para que você aproveite, relaxe, converse entre si. Teremos aqui, veja bem, entrada, teremos o jantar principal e teremos a sobremesa. Assim que não se apresse na mesa. A Bíblia nos orienta sobre isso. Vá com calma. E eu disse que vocês teriam uma surpresa. E a surpresa é essa: enquanto você come entre uma e outra garfada, se é que eu posso dizer assim, nós vamos jantar ao som da harpa. É uma surpresa para vocês. Eu apresento o Gabriel, que vai estar nos auxiliando hoje. Ele é livre para estar nos auxiliando e nós vamos orar. Após a nossa oração, nós vamos nos assentar. E você pode se relaxar, conversem, brinquem, comam, não é? E assim vamos desfrutar do nosso jantar. Lembrando que amanhã o nosso culto começa às 9 horas da manhã, amém? E o jantar ele vai até às 10 da noite. Essa é a previsão. Então não se apresse em sair da mesa do rei. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelos pastores, pastoras, pela família pastoral que está aqui conosco nesta convenção. E nós preparamos, ó Deus, esse momento de jantar como uma expressão de amor, como uma expressão de gratidão. E nós queremos convidar o Senhor para que venha sentar conosco nesta mesa e venha fazer parte conosco desta deliciosa comunhão. Mais importante na mesa, antes de tudo, não é a comida em si, mas é a nossa comunhão, a nossa parceria, a alegria de sermos irmãos em Cristo, a alegria de sermos companheiros de ministério. Que o Senhor faça deste momento, Senhor, um momento de comunhão, de confraternização, do verdadeiro sentido que há na mesa do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.